A dislipidemia é caracterizada pela elevação do colesterol e de triglicerídeos no plasma sanguíneo, e também é caracterizado pela diminuição do HDL no sangue. O diagnóstico da dislipidemia baseia-se na dosagem dos lipídios séricos, não sendo necessário uma dosagem direta do LDL. Portanto, é utilizado uma fórmula que utiliza os dados como colesterol total, HDL e triglicerídeo. A dislipidemia sozinha não causa sintomas, mas já associada a outras condições, pode estar causando alguns sintomas como dor abdominal, pancreatite, doenças cardiovasculares quando ocorre uma elevação do LDL. O controle da dislipidemia depende diretamente do grau de observância do paciente ao tratamento, os hábitos alimentares anteriores ao início da dietoterapia e da resposta de fatores biológicos individuais. É indispensável que o paciente faça o acompanhamento com médicos e nutricionistas para que a abordagem preventiva e terapêutica resulte em sucesso. A terapêutica deve ser indicada com mudanças no estilo de vida do paciente, que compreendem hábitos alimentares saudáveis, busca e manutenção do peso ideal, exercício físico aeróbico regular, combate ao tabagismo e promoção do equilíbrio emocional. Caso os objetivos listados não sejam atingidos, deve-se considerar a introdução de medicamentos, sempre junto com a manutenção da dietoterapia. A escolha do tratamento farmacológico não deve levar em conta apenas o efeito sobre a dislipidemia, mas, sobretudo, o efeito sobre a morbimortalidade cardiovascular, que constitui o principal motivo pelo qual o medicamento é utilizado. Bom dia, meu nome é Natália. Estarei falando um pouco sobre dislipidemia primária e secundária. As primárias são aquelas nas quais o distúrbio lipídico é de origem genética. Já na secundária, é decorrente ao estilo de vida inadequado de certas condições mórbidas, como diabetes ou de alguns medicamentos. Agora eu vou falar sobre hipertensão arterial. Ela é uma condição multifatorial, clínica, e ela é caracterizada geralmente pela elevação da pressão acima dos 140 por 90 milímetros de mercúrio, que a medição é realizada pelo aparelhinho de pressão. Existem vários fatores de risco, incluindo dislipidemia, diabetes mellitus, obesidade, sedentarismo, fatores genéticos, consumo exagerado de sódio, álcool e drogas. Os principais sintomas são dores no peito, dor de cabeça, tontura, fraqueza, sangramento nasal e outros. As principais classificações são a pressão normal, que é 120 por 80, a pré-hipertensão, que vai de 130 por 85 a 139 por 90, a hipertensão grau 1, que vai de 140 a 90 por 159 por 99, a hipertensão grau 2, que vai de 160 por 100 a 169 por 109, e a hipertensão grau 3, que vai de 180 por 110. O diagnóstico é realizado por anamnese e exame físico, ecocardiogramas, exames laboratoriais e eletrocardiogramas. Existem dois tipos de tratamento: o não medicamentoso, que é a recomendação de manter um equilíbrio de peso, iniciar uma dieta saudável, praticar atividade física de forma regular e evitar o consumo de álcool e drogas. E o medicamentoso, que usa os antihipertensivos, os famosos tiazídico, que é a hidroclorotiazida, beta-bloqueadores, atenolol, propanolol e metoprolol, IECA, que é o captopil, e BRA, que é o losartano. Agora eu vou falar sobre a aterosclerose. Pessoal, a aterosclerose ela é o acúmulo de ateromas. O que são ateromas? Placas de gordura, cálcio e outras substâncias. E esse acúmulo é feito nas artérias. Quando isso acontece, dificulta a passagem do sangue pelos vasos sanguíneos, o que pode levar a diversos problemas, como o infarto, derrames e a morte também. Os fatores de risco são a pressão alta, diabetes, tabagismo, obesidade, sedentarismo, fatores genéticos e uso de álcool e drogas. Os principais sintomas que os pacientes se queixam são a arritmia cardíaca, palpitação, fadiga excessiva, a angina, que é a dor no peito, né, bem forte, câimbras e o aumento da pressão arterial, podendo levar até a hipertensão também.
Na arteriosclerose, essas placas de gordura vão comprometer as artérias e também a circulação sanguínea. E dependendo da região, se for muito perto do coração, e aí vai dar a angina e pode dar também um infarto. E no cérebro pode gerar até um AVC. O diagnóstico ele é realizado na consulta, né? O especialista médico ele vai fazer uma avaliação clínica, vai pedir os exames de colesterol, LDL, HDL e vai observar também os marcadores de triglicerídeos e aumento de glicemia. É comum também a realização do eletrocardiograma e do teste ergométrico, que é aquele teste da esteira, que você fica correndo lá e o médico vai registrar as variações importantes nos parâmetros diante do seu esforço. O tratamento, existem vários também, mas para começar, o paciente que já tem um nível elevado de LDL, ele pode tomar o remédio de controle de colesterol. Nos quadros mais graves, que tem o pessoal já se queixa com angina, né, que é a dor no peito, e já tem alterações consideráveis nos eletrocardiogramas e nos testes ergométricos, a gente vai recomendar já uma angioplastia e um cateterismo. O cateterismo ele é um processo em que vai ser utilizado um catéter para abrir uma passagem nas artérias que irrigam o coração e investigar a presença de coágulos, que muitas vezes já desobstruem os vasos sanguíneos quando são encontrados. E, se for necessário, pode ser feita até a colocação de um stent no local para facilitar a circulação sanguínea. Quando existem já bloqueios mais graves com os ateromas, só se resolve com cirurgia de revascularização, que é a ponte de safena, né? Nela, os médicos vão usar uma veia saudável do paciente e vão criar um caminho alternativo do sangue para chegar ao coração, para conseguir fazer o irrigamento completo. Agora eu vou falar um pouco sobre o infarto do miocárdio. Pessoal, o infarto é um processo de necrose isquêmica e ele vai ser causado pelo corte do suprimento de sangue arterial para o coração. Quando acontece a interrupção desse fluxo sanguíneo, os níveis de oxigênio começam a cair e o miocárdio começa a realizar um metabolismo anaeróbico insuficiente, causando uma falência na bomba de sódio e potássio e uma alteração no cálcio intracelular, o que leva à liberação de lipases e proteases no tecido, causando uma destruição celular. O diagnóstico vai depender do caso. Geralmente, com o eletrocardiograma, você consegue identificar os principais sinais. Porém, também existem alguns marcadores de necrose miocárdica, que são o CK-MB, a mioglobina e as troponinas T e I. O tratamento do infarto vai variar de acordo com a gravidade do caso, e ele deve ser realizado de forma mais precoce possível, para evitar que o paciente venha a óbito. O diabetes mellitus ele ocorre secundariamente à resistência insulínica, com o surgimento de hipertrigliceridemia isolada ou hipertrigliceridemia com hipercolesterolemia. Existe o aumento da produção de VLDL e redução do catabolismo de VLDL também. O hipotiroidismo. A hipercolesterolemia é sua principal manifestação e ela ocorre por diminuição da depuração do LDL colesterol. Em um estudo, foi observado que 2,8% dos pacientes com dislipidemia apresentavam hipotiroidismo e 4,4% apresentavam hipotiroidismo subclínico, o que torna o hipotiroidismo provavelmente a maior causa secundária de dislipidemia. E a medição do TSH ela é obrigatória em qualquer investigação de dislipidemia. Doença renal crônica. Nas fases iniciais da doença renal, que são os estágios 1 e 2, as modificações lipídicas preponderantes são hipertrigliceridemia e HDL-C baixo. Com a evolução da DRC, torna-se mais comum a elevação do LDL-C. Além disso, há um estado pró-aterogênico por mudança no fenótipo da molécula de LDL, que é a maior concentração de moléculas pequenas e densas, e pelo próprio meio urêmico. Portanto, todo indivíduo portador de DRC deve ser avaliado quanto à presença de dislipidemias. Olá, bom dia. Meu nome é Matheus. Eu vou estar falando um pouco sobre o acidente vascular cerebral. A expressão AVC
Refere-se a um complexo de sintomas de deficiências neurológicas que duram pelo menos 24 horas e resultam de lesões cerebrais provocadas por alterações e irrigação sanguínea. De outra forma, podemos afirmar que o AVC é uma doença caracterizada pelo início agudo de uma déficit neurológica que persiste por pelo menos 24 horas, refletindo o envolvimento focal do sistema nervoso central como resultado de um distúrbio na circulação sanguínea cerebral. Fisiopatologia. O tecido nervoso é desprovido de reserva, sendo totalmente dependente da circulação sanguínea, pois é graças a este que as células nervosas se mantêm ativas, sendo o seu metabolismo dependente de oxigênio e glicose. A interrupção deste fluxo numa determinada área do cérebro tem por consequência uma diminuição ou paragem da atividade funcional dessa área. Se a interrupção do fluxo sanguíneo for inferior a 3 minutos, a alteração é reversível. Se esse prazo ultrapassar a 3 minutos, a alteração funcional poderá ser irreversível, originando necrose do tecido nervoso. O AVC pode ser causado por dois mecanismos diferentes: oclusão de um vaso provocando isquemia e infarto do território dependente desse vaso ou ruptura vascular. Agora eu vou falar um pouco sobre a neuropatia crônica. A neuropatia, a definição dessa palavra, ela vem de neurológico, neurônio, e patia, que vem do grego de doença, doentio. Então, quando se tem nervos ou neurônios doentes, significa, que a diabetes, a elevação de glicose no sangue, está causando uma doença nesses nervos, Parte de tecido que é uma extensão do sistema nervoso central, que forma uma faixa eletrônica para conduzir os sinais nervosos para comandar os músculos, Ou então como para pegar sinais periféricos e levar ao cérebro. Esses nervos são constituídos por neurônios, Quando eles ficam doentes, eles deixam de funcionar, causando dores, perda de sensibilidade, perda de força, perda de função. E isso pode vir em vários sintomas, conforme a localização onde a neuropatia acontece, A neuropatia diabética ela pode acontecer em vários locais do corpo, não só nos pés, nas mãos, como em várias outras partes também. Eu vou falar agora sobre a pancreatite aguda. O pâncreas, ele gera uma autodigestão do próprio órgão a partir das suas próprias enzimas. O que acontece é que os zimogênios, que são enzimas pancreáticas que são armazenadas e secretadas como proenzimas, a partir do momento que se tem uma lesão no tecido pancreático, tem a liberação dessas enzimas para o interstício. Com a fusão do zimogênio e das vesículas lipossomais, vai levar à ativação do tripsimogênio em tripsina. E aí inicia a cascata responsável pela autodigestão do pâncreas. As causas elas podem variar bastante. Pode ser litíase biliar, ingestão de álcool, hipertrigliceridemia e traumas ou lesões no órgão em si. Classificação das dislipidemias. As dislipidemias primárias podem ser classificadas genotipicamente ou fenotipicamente por meio de análises bioquímicas. Na classificação genótipica, as dislipidemias se dividem em monogênicas, que são causadas por mutação em um só gene, e poligênicas, causadas por associação de múltiplas mutações que isoladamente não seriam de grande repercussão. A classificação fenótipica ou bioquímica considera os valores do colesterol total, do LDL-C, dos triglicerídeos e HDL-C e compreende 4 tipos principais bem definidos: a hipercolesterolemia isolada, que é a elevação isolada do LDL-C maior ou igual a 160 microgramas por densidade litro, a hipertrigliceridemia isolada, que é a elevação isolada dos triglicerídeos maior ou igual a 150 microgramas por densidade litro.
o que reflete o aumento do número do volume de partículas ricas em triglicerídeos, como o VLDL, o IDL e quilomicrons. A estimativa do volume das lipoproteínas aterogênicas pelo LDL-C torna-se menos precisa à medida que aumenta os níveis plasmáticos das lipoproteínas ricas em triglicerídeos. Portanto, nessas situações, o valor do colesterol não HDL pode ser usado como indicador de diagnóstico e metaterapêutica. A hiperlipidemia mista são os valores aumentados do LDL-C maior ou igual a 150 microgramas por densidade litro e triglicerídeos maior ou igual a 150 microgramas por densidade litro. Nessa situação, o colesterol não HDL também poderá ser usado como indicador e metaterapêutica. Considera a hiperlipidemia mista quando o colesterol total é maior ou igual a 200 microgramas por densidade litro. O HDL-C baixo é a redução do HDL-C baixo para homens menor que 40 microgramas por densidade litro e para mulheres menor que 50 microgramas por densidade litro, isolada ou em associação ao aumento do LDL-C ou do triglicerídeo.